Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, esse videozinho aqui a gente vai falar sobre imunização, tá? A gente já falou sobre calendário vacinal, são coisas diferentes, né? Apesar de estarem todas no mesmo assunto, calendário vacinal são as vacinas e os esquemas, aqueles que eu já mandei um videozinho para vocês. Esse aqui de imunização, a gente vai ver um pouco da história da imunização, rede de frio, enfim, vamos aos pouquinhos aqui, tá? Então, o que a gente sempre tem que saber em relação à imunização? Como é que foi instituída, então, a imunização aqui no Brasil? Nós temos o Programa Nacional de Imunização, que é o PNI, tá? Ele foi instituído no Brasil em 1973 e a maior finalidade dele é coordenar qualquer tipo de ação que a gente tenha em relação à cobertura vacinal. Então, não adianta eu ter vacina, não adianta eu disponibilizar vacina e não entender e não ter a mensuração de quantas pessoas vão fazer essa vacina, o que significa cobertura vacinal, tá? Então é por isso que a gente tem o Programa Nacional de Imunização. Apesar dele ter sido instituído em 73, ele só foi regulamentado em 76. Então, de 76 para cá é que nós temos esse Programa Nacional de Imunização, PNI, que é o que vai reger todas as vacinações que são ofertadas pelo SUS. Existem outros tipos de programas, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Imunização, a Sociedade Brasileira de Obstetrícia, que elas acabam vendo outras formas de vacinação, tá? Todas são válidas. Então, por exemplo, eu que trabalho numa clínica particular, eu acabo vendo muito mais o calendário da SBIM, que é a Sociedade Brasileira de Imunização, do que do próprio PNI. Tá certo ou tá errado? Não, são formas diferentes da gente ver o mesmo tipo de calendário. O que importa? É que a gente tem uma cobertura vacinal para as crianças, tá? Qual é o objetivo, então, do PNI? É conscientizar toda a população da importância que a gente tem em relação à vacinação. Muito se ouviu falar em relação ao movimento anti-vacina, né? E o que acontece com esse tipo de movimento ou com as pessoas não entenderem a importância da imunização? A gente acabam voltando doenças que já tinham sido erradicadas ou que tinham uma prevalência muito pequena no Brasil, e essas doenças elas acabam voltando. Um exemplo que a gente tem, o mais recente que a gente tem, é a questão do sarampo, né? Que o ano passado, o ano retrasado, enfim, mas principalmente o ano passado, a gente teve uma volta muito grande dessa doença que já estava bem controlada no Brasil. Outro exemplo de doença que a gente tem, que daí já também estava praticamente erradicada, é poliomielite, né? Então, com a baixa vacinação, com a baixa cobertura vacinal, essas doenças acabam voltando, então, para o nosso cenário, tá? Aí a gente tem a rede de frio, pessoal. O que é a rede de frio? A gente falou lá no outro vídeo que as vacinas elas precisam ser conservadas, né, em temperatura fria. Então, nenhuma vacina pode ficar a temperatura ambiente, por exemplo. Então, o que é a rede de frio? Ela vai ajudar no processo de armazenamento, de conservação, de manipulação, distribuição e transporte dessas vacinas. Tá? Então, eu preciso ter certeza de que desde o processo da elaboração da vacina até ela ser armazenada, conservada e distribuída, eu preciso ter certeza de que essa vacina não vai perder propriedade no meio do caminho, tá? E é por isso, então, que nós temos essa rede de frio, que ela vai nos assegurar que a vacina esteja em condições de uso quando ela chegar lá na sala de vacina, que é a última instância que a gente tem. Eu tenho um fluxograma aqui para mostrar para vocês, depois eu volto nesse aqui, que é importante sempre a gente lembrar de qual é o fluxograma dessas que a vacina vai percorrer, tá? Tem uma gaguejada aqui, mas vamos lá, segue em frente. Deixa eu ver aqui, eu tenho
eu tenho esse fluxograma, tá? Então depois vocês pesquisem aí e olhem, mas eu vou falar de um por um então. Qual é a primeira instância, pessoal, do fluxograma das vacinas em relação à rede de frio? É a Central Nacional de Distribuição de Insumos, SENAD, que fica no Rio de Janeiro, tá? Então ele é responsável por receber, por armazenar e por distribuir os imunobiológicos ou vacinas, tá? As centrais de rede de frio ou de cadeia de frio, enfim. Então, aqui no SENAD existem algumas vacinas que no primeiro momento elas precisam ficar em temperatura negativa para só depois, quando elas forem ser usadas, ser administradas no ser humano, daí sim elas ficam em temperatura entre mais 2 e mais 8 graus. Lá no SENAD a gente tem a conservação dessas vacinas, seja qual temperatura tiver. Então nós temos câmaras frigoríficas, né, que vão ficar responsáveis pela temperatura de cada vacina. Saindo do SENAD, que é no Rio de Janeiro, as vacinas têm uma central estadual. O que significa isso? Que elas saem lá do SENAD do Rio de Janeiro e elas vão para os estados, tá? Passando disso, a gente tem a Central Regional Estadual. O que significa isso, pessoal? Que dentro do estado, eu tenho... Os estados, eles são divididos em regiões. Vamos ver aqui no Rio Grande do Sul. A gente tem o Vale dos Sinos, temos a Serra, temos o litoral, temos região metropolitana. Então, essas são as regiões que o nosso estado ele é dividido. Então, o que vai acontecer? Essas vacinas, elas vão vir para o estado e do estado elas vão ser distribuídas para as regiões de cada estado do Brasil. Saindo daí, a gente vai para a Central Regional Municipal. O que significa isso? Cada região tem as suas cidades. Então, dessas regiões, as vacinas são distribuídas para cada cidade, de acordo, obviamente, com a proporção, na verdade, de vacinação. Então, é óbvio que uma cidadezinha lá com sei lá, 10, 15, 20 mil habitantes não pode receber a mesma quantidade de vacina que Porto Alegre, né? Então, elas são divididas de acordo com a proporção de população. E aí a gente tem a quinta instância, a última, que é a local. O que significa isso? As salas de vacina, tá? Então, eu sei quantas... E mesmo assim, com as salas de vacina, dependendo de cada posto, a gente tem um número X de vacinas que são distribuídas, tá? Então, também não é tudo a mesma coisa para todo mundo. Então, as vacinas, elas passam por esse fluxograma, certo? Elas saem do SENAD no Rio de Janeiro, vão para cada estado, dos estados vão para as regiões, das regiões para cada cidade, da cidade para salas de vacina. Vou voltar lá naquele slide que eu passei antes para falar para vocês. Qual é a equipe mínima, então, que a gente tem para uma rede de frio, tá? A gente precisa de um responsável técnico habilitado, e aí pode ser um médico, pode ser um farmacêutico, pode ser um enfermeiro, qualquer pessoa que tenha ensino superior completo, tá? Além desse responsável técnico, que é aquela pessoa que vai responder por todas as técnicas corretas e armazenamentos, enfim, tudo que for técnico, essa pessoa vai responder. Além disso, a gente precisa de pelo menos um enfermeiro, de médico, de farmacêutico e de técnico de enfermagem para conseguir armazenar e conservar todas essas vacinas da melhor forma possível. Aqui o que eu já tinha falado para vocês, então as vacinas elas precisam ficar entre mais 2 e mais 8 graus para serem administradas na população, certo? Isso tudo eu já falei, aqui o fluxograma. Vacinação segura, então, é todo esse esquema que se faz para as vacinas, desde a produção das vacinas até elas chegarem às salas de vacina, tá? Essa aqui é uma geladeira de vacina, então nem sempre vai ser assim, mas enfim, a gente tem aqui um exemplo de como é uma geladeira de vacina. Então, como é que essa geladeira ela vai se comportar? Como é que a gente tem que organizar a geladeira? Aqui em cima,
ficam os geloques. O que são geloques? São gelo, na verdade acho que geloque até é marca, nem sei se eu podia falar. Mas enfim, são os gelo reciclável, tá? Eu não sei se vocês já viram, mas depois eu posso mandar uma fotinho para vocês. É tipo um gel que fica congelado, tá? Porque gelo com água a gente não pode colocar em vacina. Então a gente coloca esse gelo reciclável aqui. Ele pode ser revestido ou por plástico mole ou por plástico mais endurecido, enfim. Ou eles ficam aqui ou em geladeiras profissionais. Isso aqui não existe, já faz parte da refrigeração de toda a geladeira, tá? Na primeira prateleira, a gente sempre vai colocar as vacinas de vírus vivo. Ah, senhora, o que é isso? Já vou explicar. Mas lembrem que as vacinas da primeira prateleira sempre são as vacinas de vírus vivo. A partir daí, a gente vai colocando as outras vacinas que são de vírus inativados. Vou explicar também o que é cada uma delas. O que é isso aqui? Garrafa de água com corante, mas para que serve isso? Para estabilizar a temperatura da geladeira. Caso aconteça de faltar luz, por exemplo, essas garrafas com água e corante, elas vão ajudar a estabilizar. Faltou luz, o que eu faço? Não abro mais a porta da geladeira. Simplesmente deixo a geladeira fechada, estabilizada e sempre controlando a temperatura, certo? Cuidados básicos, gente, pelo amor de Deus. Geladeira de vacina é só de vacina. Nunca, jamais, em hipótese alguma, colocar comida dentro da geladeira, tá? Então, geladeira de vacina é só para vacina. O que é uma vacinação extramuro, pessoal? É uma vacinação que eu saio da minha sala de vacina e vou até algum local vacinar. Esse local pode ser uma geriatria, pode ser a casa de alguém que está acamado, enfim. Como é que eu vou fazer o transporte dessa vacina? Caixa térmica, tá? Então, pode ser isopor, pode ser uma caixa térmica. Bolsa térmica não é muito aconselhado, a não ser que seja em lugar muito próximo. Mas, enfim, a gente sempre tem que ter uma bolsa térmica, colocar aquele geloque que eu falei para vocês, o gelo reciclável aqui dentro, e sempre proteger a vacina para que ela não se bata nas paredes da caixa, para que ela não umedeça, enfim. Então, sempre que a gente for vacinar extramuro, tem outra fotinha aqui. Sempre que a gente for vacinar extramuro, ou seja, em outro local, eu vou levar a caixa térmica, vou colocar os geloques, vou proteger a vacina aqui dentro. E se a caixa não tiver termômetro já dela própria, eu coloco um termômetro junto, tá? Então, a gente nunca pode esquecer, vacina não sai da sala de vacina sem um termômetro, ou da própria caixa, ou um externo que eu coloque. Por quê? Porque eu tenho que ter certeza que essa vacina vai ficar entre 2 e 8 graus positivos, tá? Os tipos de aplicação, isso vocês já viram, né? Então não vou me atentar muito a isso. Lembrando que quando a gente tem a agulha certa, eu não necessariamente preciso fazer uma angulação dessa aqui, tá? Mas isso vocês já viram lá em Aceraclean, então eu não vou me deter muito, é só para relembrar mesmo como é que são as angulações. Aqui as vias subcutâneas, isso tudo vocês lembram bem, né? Intramuscular a gente faz no deltoide ou no terço médio do vasto lateral da coxa, com crianças menores de 2 anos. Existe a dorso glúteo, que é aquela que a gente faz o sinal da cruz no glúteo da pessoa e faz no quadrante superior externo. Essa aqui a gente não usa muito para vacina, a gente usa mais para medicação, tá? A que a gente mais usa para vacina é o deltoide, em crianças de 2 anos para cima, até adultos, idosos, enfim. E crianças menores de 2 anos, a gente usa o terço médio do vasto lateral da coxa. O que significa isso? Eu vou dividir a coxa da criança em 3 partes e a gente vai fazer na parte do meio, no terço médio. Vasto lateral é na lateral da coxa? Não, é na lateral do músculo. Isso que vocês não podem se confundir. Eu não vou fazer a vacina aqui, ó, na lateral da coxa da criança.
Eu vou fazer na lateral do músculo, esse músculo fica aqui em cima. Na aula prática, eu vou ensinar para vocês como é que a gente faz para segurar a criança, para vacinar, enfim, isso a gente vai fazer na aula prática quando nós voltarmos. Essa aqui é ventro-glúteo, é uma técnica que eu preciso ensinar pessoalmente também. Se por acaso a gente não voltar a tempo, daí eu faço um videozinho explicando para vocês como é que são essas técnicas de vacinação, tá? Mas a princípio eu vou deixar para aula prática ou então para um próximo vídeo. Agora sim, tipos de vacinas. Nós temos dois tipos principais de vacinas, que são as vacinas atenuadas ou de vírus vivo e as vacinas inativadas ou de organismos mortos, tá? Quais são as diferenças? Vamos lá. Vacinas atenuadas ou vacinas de vírus vivo, de bactérias vivas, enfim. Elas são obtidas a partir de um indivíduo ou de um animal infectado e, obviamente, ela é passada por sucessivos meios de cultura até para ser diminuída a potencialidade da doença, até a gente poder receber essa doença no nosso organismo, tá? Quais são os exemplos de vacinas atenuadas, pessoal? Cachumba, rubéola, sarampo, febre amarela, varicela, rotavírus, BCG e poliomielite a oral. Todas essas aqui eu falei para vocês num outro vídeo, né? Então, não vou explicar todas elas de novo porque já foi explicado. Mas só para a gente saber, estes aqui são os exemplos de vacinas atenuadas ou vacinas de vírus vivo, no caso da BCG, é bactéria, tá? Vacinas inativadas. O que são essas vacinas, pessoal? São micro-organismos da doença, sim, a mesma coisa, só que eles estão mortos ou por agentes químicos ou por agentes físicos. Aí vai depender de como é que foi a elaboração dessa vacina, como é que foi a conservação, qual é o laboratório, enfim, isso vai depender muito do tipo de vacina, tá? Mas basicamente é isso, são micro-organismos mortos por agentes ou físicos ou químicos. Quais são os exemplos dessas vacinas? Aquela VIP, lembra que eu falei? Poliomielite injetável, as hepatites, vacina da influenza contra a gripe, HPV, vacina de difteria, tétano, coqueluche, tríplice bacteriana, enfim, as demais vacinas que não estão aqui nas atenuadas, todas as outras são inativadas. Esses são os dois tipos básicos de vacina que a gente tem. Porém, nós temos outros dois tipos também que, por exemplo, aqui nas ativadas ou inativadas, ou é uma ou é outra, certo? Aqui, conjugadas e combinadas, não é uma ou outra. Elas podem ser, por exemplo, uma vacina inativada e conjugada. Já vou explicar para vocês. O que significa, pessoal, uma vacina conjugada? É uma vacina que em uma picada só eu vou proteger contra uma doença, só que vários tipos dessa doença. Por exemplo, aqui, vacina pneumocócica 23. O que é essa vacina? Ela protege contra a pneumonia. Por que esse 23 aqui? Ele não está aqui por acaso. Vai proteger contra 23 tipos de pneumonia, tá? Então, em uma vacina só, eu tenho a proteção de uma doença, mas 23 tipos, 23 bichinhos diferentes desta doença. Então, quando eu tenho esse tipo de vacina, eu falo em vacina conjugada. Eu tenho a mesma doença, mas vários bichinhos diferentes dessa doença. Quando eu falo numa vacina combinada, lembrem, combinada, combo, quando a gente vai no Mac, a gente pede um combo, a gente pede o quê? O refri, a batata e o sanduíche, né? O hambúrguer, é isso que a gente pede. O que é combinado, então? São várias coisas numa só. Isso que é um combo, certo? Então, o que é uma vacina combinada? Uma vacina que em uma vacina só, eu vou proteger contra vários tipos de doenças. Exemplo que eu trouxe para vocês aqui é a vacina hexavalente, que é uma vacina realizada nas clínicas privadas. Ela não é ofertada pelo SUS. Hexa significa 6. Então, numa vacina só, em apenas uma picadinha, eu vou proteger essa criança contra 6 tipos diferentes de doença. No caso da hexa, difteria, tétano, coqueluche, a polioinativada, que é a VIP,
hemófilos influenza do tipo B e hepatite B. O que significa isso? Numa picada, numa vacina só, eu vou proteger contra 6 doenças. Isso é uma vacina combinada. Entenderam a diferença? Vacina conjugada, em uma vacina eu protejo uma doença, mas vários tipos diferentes dessa doença. Vacina combinada, eu tenho várias doenças numa vacina só, tá? Basicamente são essas as diferenças. Obviamente que existem muito mais, mas para esse primeiro contato com vacina, basta que a gente saiba desses detalhes. Aí aqui eu trouxe para vocês o calendário vacinal, só que eu já falei para vocês sobre essas vacinas, tá? Então eu não vou me deter muito aqui para não ficar repetitiva, certo? Mas esse aqui é o calendário vacinal que é ofertado pelo PNI, pelo SUS. Aqui eu sei que tá meio ruim de enxergar, mas eu mandei no outro vídeo uma foto melhor para vocês, mandei por e-mail também, né? Uma foto melhor para vocês verem. Aqui é um link, se vocês quiserem olhar, saber um pouco mais em relação ao calendário vacinal. Isso aqui foi o que eu falei para vocês lá no início do vídeo, tá? Que existem tipos diferentes de calendários aqui no Brasil. Então, tem algum deles que está mais certo do que o outro? Não, não tem. Simplesmente são tipos diferentes de vacinação, tá? Então, aqui eu tenho o Programa Nacional de Imunização, que é o PNI, que é o que a gente mais vai ver. Eu tenho a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Imunização, que é a SBIM, e a Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Então, são 3 tipos de calendários e todos eles estão corretos. Vai depender do que a instituição vai querer seguir, certo? Aqui eu vou começar um outro vídeo para vocês falando um pouquinho das especificidades de cada vacina, tá? Então, vou gravar outro videozinho para vocês.